Pessoal, na semana passada nós tivemos aqui em Londres o congresso da Tau Global Conference e Cure PSP Conference, que foi um congresso específico das taupatias, com enfoque sobretudo na paralisia supranuclear progressiva e na degeneração córtico-basal. Vários aspectos foram comentados nesse congresso em relação a novos tratamentos, possíveis novos biomarcadores relacionados à paralisia supranuclear progressiva, mas um aspecto me chamou a atenção e eu queria comentar com vocês. Um aspecto que eles comentaram muito é a questão da prevalência da PSP. Que a prevalência da PSP ela não é pequena. A PSP, a paralisia supranuclear progressiva, é a segunda forma mais comum de parkinsonismo neurodegenerativo. Ela só é mais incomum do que a doença de Parkinson. Os estudos variam, mas ela é estimada de 8 até 17 por 100 mil pessoas. Isso é uma prevalência de uma doença incomum. O problema é que não é tão incomum assim. E existem doenças que são até mais incomuns e que possuem um número de ensaios clínicos e de estudos clínicos maior, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que é até mais rara do que a PSP, mas se você for comparar o número de estudos já feitos, é 10 vezes maior do que a da PSP. E aí, outra coisa que foi comentada é que possivelmente essa prevalência ela ainda é muito subestimada na PSP, porque a PSP ela possui vários fenótipos clínicos. E é isso que eu queria falar com vocês sobretudo. Quais são os fenótipos clínicos da PSP? Então, a PSP que a gente conhece mais é a forma clássica, chamada síndrome de Richardson, que é caracterizada por um parkinsonismo rígido acinético, pouco responsivo à levodopa, associado à instabilidade postural e quedas precoces, associadas a alterações da motricidade ocular, sobretudo a vertical para baixo e depois para cima. O que acontece, gente, é que existem outros subtipos clínicos da PSP. E desses fenótipos clínicos, a gente divide eles em subcorticais e corticais. Dentre os subcorticais, nós temos a paralisia supranuclear progressiva do subtipo parkinsonismo, a PSPP, que é muito semelhante à doença de Parkinson, que se caracteriza por parkinsonismo rígido acinético, pode ser assimétrico, pode ter tremor, nem sempre é associado à instabilidade postural precoce e não é associada à alteração de motricidade ocular de forma precoce. Então, muitas vezes é difícil de diagnosticar no início, de fazer o diagnóstico diferencial com a doença de Parkinson. O segundo tipo clínico subcortical é a PSP, que nós chamamos de freezing primário de marcha, do inglês Progressive Gait Freezing, PGF. Essa forma é caracterizada por um freezing de marcha desde o início do quadro. E esse freezing de marcha, ele é progressivo associado a um parkinsonismo e esse subtipo também não cursa com alteração clássica de motricidade ocular no início. Muitas vezes, esse subtipo, que é um pouco mais raro, ele é diagnosticado como parkinsonismo vascular, porque não é fácil estabelecer o diagnóstico diferencial. Existem também os fenótipos clínicos corticais. E dentre eles, os fenótipos clínicos corticais da PSP, nós temos a PSP, chamada Speech Language, que nada mais é do que um fenótipo de uma afasia primária progressiva agramática. Então é importante a gente entender que a APP agramática muitas vezes possui como patologia subjacente a PSP. Outra forma cortical de PSP é a chamada PSP frontal, que se assemelha muito à DFT variante comportamental. Então é importante a gente entender também que existem casos de DFT variante comportamental que possui como patologia subjacente a PSP. Um outro fenótipo cortical é a PSP Cortico-Basal Syndrome, ou síndrome córtico-basal, que é caracterizada por uma síndrome córtico-basal. Aliás, a PSP é a segunda patologia mais comum nas casuísticas clínicas de síndrome córtico-basal e pode cursar como isso, sendo um fenótipo clínico. Então, como a gente vê, existem vários fenótipos, esses são os 6 fenótipos principais: a forma clássica, a PSP parkinsonismo, a PSP freezing primário de marcha, a PSP frontal, a PSP linguagem e fala e a PSP síndrome córtico-basal. Existem alguns outros tipos, subtipos incompletos, como uma forma que só se caracteriza como instabilidade postural e outra só como alteração de motricidade ocular, mas esses são os 6 subtipos principais. E isso, gente, exemplifica bem o quão é difícil diagnosticar no início a PSP. E por isso que é tão importante haver o desenvolvimento de novos biomarcadores para que os ensaios clínicos sejam mais efetivos. Existem ensaios clínicos em andamento e é possível que em breve a gente tenha alguns tipos de estratégias mais relevantes para tratar esses pacientes com essa forma de parkinsonismo que é tão grave e que acomete tanto os pacientes. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.